A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, eu sou grato a Deus pela sua vida, agradeço a você também que tem acompanhado aí os nossos comentários e rogo as suas orações para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho de trazer algum subsídio a mais para os estudantes da Palavra de Deus, em especial aos professores e alunos da nossa escola bíblica dominical. Hoje nós vamos comentar um pouquinho, meditar um pouco na lição de número 4 da nossa revista dos adultos da nossa casa publicadora, a lição ou a revista deste terceiro trimestre de 2018, está tratando sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Portanto, estudando o livro de Levítico. E a lição 4 do dia 22 de julho de 2018 vai falar sobre a função social dos sacerdotes. E é importante a gente aprender, entender que a figura do sacerdote na comunidade de Israel era extremamente importante. Eu diria até central. Claro que existiam os juízes no meio do povo, aqueles que julgavam as causas entre as pessoas, mas com a orientação de Deus dada através de Moisés, ou Deus orientando Moisés, e estabelecendo o culto, o ritual, toda forma de adoração do povo de Israel, e nesse contexto todo de adoração e de serviço a Deus, a figura do sacerdote, dos levitas e do sumo sacerdote, que no caso do tempo da peregrinação no deserto foi, na sua grande parte, Arão. Então a Bíblia deixa muito claro para nós que este cargo, esta função do sacerdote, ela era extremamente importante e estava vinculada à vida do povo de uma forma geral, porque a palavra de Deus vai nos mostrar que não era apenas no sentido religioso, mas eles tinham atuações nas mais diversas áreas da vida social do povo, num contexto geral e também no contexto das famílias e no contexto particular. Então a figura do sacerdote era central para a vida em comum da nação do povo de Israel. É isso que a Bíblia mostra. E nessa lição, vamos pensar um pouco sobre essa função social dos sacerdotes. Então vamos olhar um pouquinho essa questão. Agora, é importante lembrar que tudo que envolvia a figura, a pessoa do sacerdote, nas suas mais diversas funções, inclusive funções social, traz como foco principal a purificação do povo diante da santidade de Deus. Então, mesmo que eles agiam em muitas áreas que a princípio não parece ser de sentido religioso, mas o foco, o fundo principal era que essa ação do sacerdote resultasse numa maneira de viver que possibilitava ao povo estar na presença de um Deus santo. Lembrando que o propósito de Deus para o povo de Israel era fazer dele uma nação sacerdotal, um povo peculiar, um povo especial. E nesse processo dessa peculiaridade, dessa separação, dessa singularidade do povo de Israel, a função do sacerdote e o seu trabalho era primordial, essencial e importante. Então pensemos um pouquinho nesse aspecto.
O texto áureo da lição, que está em Lucas 5,14, diz que Jesus, ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas disse: vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Em relação aqui à cura de uma pessoa que estava leprosa. A verdade prática diz: as funções do sacerdote iam além da liturgia. Sua principal obrigação era zelar pela santidade e pureza do povo diante de Deus. Essa era a função primordial do sacerdote. Tudo que ele fazia tinha como alvo o povo, a purificação do povo, a conduta do povo, a maneira do povo estar diante do Deus Santo. E aí entra a questão da lepra. A lepra, que é uma doença, infelizmente, muito comum naqueles dias e que era estigmatizada, era uma doença que incurável naqueles dias, nos seus estágios mais profundos, e muito temida a lepra. Hoje nós sabemos que a lepra, que denominada hanseníase, ela é perfeitamente curável nos dias de hoje. E também as condições sanitárias, por exemplo, que vivemos no nosso país, praticamente são raríssimos os casos de lepra no seu sentido mais avançado, por causa do próprio contexto sanitário em que nós vivemos. Mas não era o contexto daqueles dias. E imagine você, o povo de Israel, peregrinando no deserto, diante de tantas circunstâncias que poderiam enfrentar. É claro que durante a peregrinação no deserto, houve uma ação miraculosa de Deus. Houve uma ação de Deus em preservar o povo. Mas o trabalho que Deus já delimitou ou determinou para que os sacerdotes cumprissem, não era para a peregrinação no deserto pura e simplesmente, mas dizia respeito à conduta, à ação do povo já na terra que eles haveriam de receber por herança. E ali eles deveriam desempenhar a sua função. Nós não vamos entrar aqui no contexto do que aconteceu com o povo de Israel, porque claramente a gente percebe nos livros históricos que o povo, e também nos livros proféticos, que o povo de Israel jamais viveu aquilo que Deus havia determinado, inclusive com relação ao trabalho do sacerdote e a purificação do povo diante de Deus. O que a gente vê na história de Israel é um povo que muitas vezes distanciou-se do Senhor, até negligenciou o culto a Deus, desprezou por muitas vezes o sacerdócio, o ministério levítico. Isso a gente acompanha nos livros históricos. Então o que nós vamos ver nessa lição qual deveria ser a função deles. Não vamos estudar exatamente o que o povo efetivamente fez, porque eles erraram muito. Mas o que Deus apresentou era o ideal e era aquilo que deveria ser buscado pelo povo, que infelizmente não aconteceu na maior parte da história, tanto da peregrinação quanto dos períodos históricos, dos livros históricos e proféticos. E depois do cativeiro babilônico, a gente também encontra um fortalecimento maior até da figura do sumo sacerdote. A gente vê uma ação muito maior na pessoa do sumo sacerdote após o cativeiro, mas também com muitas brechas com relação àquilo que havia sido determinado, estabelecido por Deus ali no livro de Levítico. Mas Deus pôs a sua vontade, expôs o que ele queria que o povo fizesse e determinou na lei, e que se o povo fizesse assim, sem dúvida, nós teríamos em Israel uma história bem diferente do que temos registrado na Bíblia Sagrada. Mas então, a lepra, como eu estava dizendo, essa doença
tão terrível, e como Israel peregrinando no deserto, essa doença tinha que ser acompanhada, se porventura acontecesse, né? Se porventura acontecesse. Nós temos um caso registrado na Bíblia que foi a lepra que atingiu a própria irmã de Moisés, Miriam. Todos nós nos lembramos do episódio em que ela e Arão falaram contra Moisés por causa da mulher cuxita que Moisés havia tomado como esposa, e eles murmuraram contra Moisés, e por causa disso Miriam ficou leprosa e teve que ficar afastada por 7 dias do arraial, e o povo de Israel não pôde continuar a peregrinação até que esse período de punição. Na verdade, foi Deus que puniu Miriam ali. Mas veja que ela ficou afastada do arraial. Nós temos esse relato bíblico com relação à lepra, especificamente no caso de uma pessoa. O que nós temos então no livro de Levítico é as orientações de Deus com relação a como o sacerdote deveria proceder no caso de uma pessoa ter sido atingida por lepra. Embora a palavra lepra também apareça na Bíblia, relacionada aos mais diversos tipos de doença e contágios na pele. Bem, então era o sacerdote que cumpria esse papel de examinar a pessoa, determinar ou determinaria que a pessoa então ficasse por um tempo de isolamento, uma espécie de quarentena, e então ele haveria novamente de analisar essa pessoa e, de acordo com o progresso ou não da contaminação, da tomada da doença na pele, o sacerdote então ele tinha a orientação de Deus com relação a declarar a pessoa pura ou a pessoa imunda. Claro que isso também, o fato dele ter que determinar o isolamento, o afastamento da pessoa do convívio social, não era uma rejeição do indivíduo, mas era uma preservação de todo o povo, uma preservação da comunidade. Porque por ser uma doença contagiosa, corria-se o risco dos familiares daquela pessoa atingida pela doença sofrer do mesmo mal. E vizinhos, enfim, isso poderia se alastrar. Então, a questão da ação do sacerdote era sempre preventiva. É importante a gente observar, porque a cura efetiva de um caso de lepra, no sentido drástico, no sentido grave da doença, era incurável. Nós temos na Bíblia curas da lepra, mas efetuadas pelo próprio Deus. A própria Miriam, que eu acabei de citar, foi Deus que a puniu e depois Deus a curou. Nós temos o famoso caso de Naamã também, que foi curado da lepra por uma ação poderosa de Deus, um milagre. Já nos tempos de Jesus também, o próprio Senhor curou leprosos. E uma vez ele determinou os discípulos e deu poder aos seus apóstolos para que eles também purificassem os leprosos. Então era só Deus que podia curar. E é interessante, quando a gente pensa nisso, nós nos lembramos da palavra do rei de Israel, lá no capítulo 5, versículo 7 de 2 Reis, quando o rei da Síria mandou Naamã até ele, pensando que ele poderia curar Naamã da lepra, e o rei disse assim, mas eu sou Deus para fazer isso? Por quê? Porque era uma doença incurável, só Deus podia curar. Então a questão do sacerdote não era uma questão de tratamento no sentido de buscar a cura da doença, porque era incurável, mas era no sentido de prevenir que o mal se alastrasse. Então essa questão clínica e preventiva de que a doença pudesse atingir uma dimensão que prejudicasse muitas pessoas, cabia ao sacerdote. Além disso, cabia a ele também a questão de analisar uma casa atingida, por exemplo, por mofo, ou outro tipo de fungo que atingisse uma casa, procurando também preservar que outras casas
fossem prejudicadas e contaminadas, e assim a saúde das pessoas viessem a ficar comprometida. Então ele tinha essa ação sanitária. Isso a gente encontra em Levítico capítulo 13, tudo isso que nós estamos comentando sobre a função dele de ver a lepra numa pessoa e também numa casa, está em Levítico capítulo 13. E também no capítulo 14 do livro de Levítico. 13 e 14 você encontra de forma mais detalhada essa questão da lepra na pessoa e da lepra na casa. Agora, é importante também a gente lembrar que a lepra, por ser uma doença contagiosa e uma doença incurável e que só Deus poderia curar, ela é uma figura do problema do pecado. Lá no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, a gente encontra essa expressão quando Deus está, através do profeta, repreendendo o povo por causa da sua condição espiritual de abandonar o próprio Deus. Ele disse que as chagas do povo, eles estavam cobertos de chagas dos pés à cabeça, representando ali uma doença de pele incurável, portanto uma lepra, representando o desvio de Deus, o abandono de Deus, o distanciamento de Deus. Então, quando a gente pensa em lepra, a gente pensa também no sentido espiritual do problema do pecado. E como a lepra só era resolvida por uma ação de Deus, o problema do pecado também só é resolvido por uma ação de Deus. Somente Deus tem a solução para o problema do pecado. Por isso que a figura do sacerdote está ligada ao acompanhamento de uma pessoa atingida por lepra, um líder espiritual, ou aquele que media entre Deus e os homens, é que vai acompanhar. Mas dentro das limitações daquele ser humano que exercia o cargo de sacerdote, que era totalmente limitado, não tinha o poder de cura, nós temos em Jesus Cristo o nosso sumo sacerdote, aquele que nos purifica do pecado, aquele que nos cura, que nos limpa e nos lava completamente no seu próprio sangue de toda sorte de pecado. Mas o sacerdote também, ele tinha, por ocasião do jubileu, conforme está escrito em Levítico 25 e 10, que era naquele ano 50, né, o 50º ano, era o ano do jubileu. Naquele momento havia a questão das propriedades voltarem para os seus donos, e todo esse processo também era acompanhado pelo sacerdote. Então a figura dele era extremamente importante. Além disso, a gente encontra na Bíblia o fato de que, além do sacerdote oficializar os sacrifícios, as ofertas, além dele trabalhar no meio do povo para fazer o povo distinguir entre o certo e o errado, entre o santo e o profano, ele deveria trabalhar de maneira a prevenir os males que tornavam os adoradores israelitas impuros cerimonialmente diante de Deus. Eles deveriam analisar os animais que eram oferecidos em sacrifício, para ver se eles tinham, estavam em condições ou atendiam às exigências dos sacrifícios. Eles também tinham a função de anunciar todas as festas religiosas, o início de todas as festas religiosas. Além disso, também, os sacerdotes, quando o povo fosse para a guerra, eles deveriam estar à frente dos exércitos para poder abençoar o povo. Esse fato está em Deuteronômio capítulo 20, verso 1 a 4. E um exemplo típico disso é lá no livro de 1 Samuel, quando diz sobre os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes do Senhor. E eles levaram a arca para o acampamento de Israel por ocasião da peleja contra os filisteus. E ali a história vai mostrar que Israel foi vencido, derrotado, a arca de Deus foi tomada, os sacerdotes morreram,
e, consequentemente, depois também, quando Eli soube do que havia ocorrido, que a arca de Deus foi tomada, ele também morreu. Ali está um exemplo clássico dos sacerdotes levando a arca, no caso ali, para tentar ver se a benese divina viesse sobre o povo. Mas o povo estava numa situação crítica, os próprios sacerdotes também estavam totalmente desviados do Senhor e a pura presença da arca não trouxe solução alguma. Mas o fato dos sacerdotes encorajar e abençoar o povo está lá em Deuteronômio capítulo 20, os primeiros versículos, que eles tinham também essa função. Então, o que a gente tem que perceber com relação à figura dos sacerdotes era que a vida do povo deveria estar muito vinculada à figura do sacerdote, à presença do sacerdote. Isso mostra para nós o caráter extremamente religioso que deveria ter a nação de Israel. Era um povo peculiar ao Senhor, deveria ser um povo peculiar ao Senhor. E a sua vida, mesmo civil, veja, mesmo que as plantações, a colheita, tudo estava ligado às festas comemorativas do povo de Israel. As festas deles estavam vinculadas às colheitas, às plantações, à vida do campo, a manutenção. Porque quando fala de plantação, fala da alimentação, fala da manutenção e da subsistência do povo. E os sacerdotes, então, eram eles que lideravam, que davam início, anunciavam as festividades de Israel, conforme Levíticos capítulo 25, versículo 9. Eles tinham esse papel extremamente importante. Então, tudo que acontecia na nação de Israel estava relacionado ao fato de que eles entendessem que Deus era o mantenedor, que Deus era quem cuidava deles, que eles dependiam totalmente de Deus e que deveriam prestar homenagem, adoração, culto a Deus, cumprindo os rituais determinados por Deus na lei, e nesse processo nada disso poderia acontecer sem a figura do sacerdote, porque era ele que mediava, era ele que agia entre Deus e o homem e, portanto, a sua figura era essencial. Então você pega a vida social do povo, mas você não distingue ela, não separa ela da vida religiosa, porque estava tudo muito bem entrelaçado entre a vida social e a vida religiosa do povo. E tudo que o sacerdote fazia na questão social tinha como pano de fundo, tinha como foco principal manter a purificação do povo diante da santidade de Deus, porque a determinação de Deus no livro de Levítico é: sede santos, porque eu sou santo. E eles deveriam cumprir, então, todas aquelas regras determinadas naquilo que nós chamamos de um manual do sacerdote, que era justamente, era o livro de Levi. Agora, tudo isso que a gente encontra lá no livro de Levi, o escritor aos Hebreus diz que tudo aquilo é sombra daquilo que haveria de vir, ou seja, apontava para uma realidade. E a realidade é que todo aquele processo, toda aquela ação social, espiritual, apontava para quê? Para a obra perfeita e maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é através dele, do seu sacrifício perfeito, que todos nós hoje podemos estar na presença de Deus, podemos nos aproximar de Deus. Então, quando a gente estuda tudo isso, a gente analisa essas verdades, né? O fato do sacerdote analisar a casa, o fato do sacerdote poder analisar a pessoa que estava com lepra, o fato do sacerdote buscar fazer o povo entender o que é santo, o que é profano, buscar a purificação para que o povo pudesse se apresentar diante de Deus, para que Deus pudesse, através do seu tabernáculo, a sua glória, habitar no meio do povo. Tudo isso buscava um relacionamento entre Deus e o homem, ou entre os israelitas e Deus, com a mediação do sacerdote. E tudo isso foi o que Jesus Cristo fez, porque Paulo diz que ele é o mediador entre Deus e os homens. O escritor aos Hebreus diz que ele é o nosso sacerdote
ele é o nosso sacrifício perfeito. Então, tudo que está no livro de Levíticos aponta para a pessoa de Jesus e para a obra perfeita de Jesus Cristo, pelo qual, disse Paulo, nós temos acesso a Deus. Nós podemos nos aproximar de Deus por aquilo que Jesus fez. Assim que a função do sacerdote na questão sanitária, na questão clínica, ela era preventiva, com relação a Jesus Cristo, ela não é preventiva, ela é transformadora, ela é purificadora, ela tem a sua essência completa. Por isso que diz que o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Essa é uma bênção gloriosa e é uma bênção maravilhosa. Então, com relação a essas funções dos sacerdotes, é importante a gente observar. Agora, diz também aqui na nossa revista das funções jurídicas, com relação à proteção da família, proteção da propriedade privada também e a proteção da vida. E outros assuntos de natureza civil. Lá em 2 Crônicas, capítulo 19, versículos 8 a 11, nós encontramos também a figura do sacerdote com relação à ação civil dele no meio do povo de Israel. Então, ele tinha também esse trabalho. Então, você imagina que o sacerdote ele desempenhava claramente uma função de grande autoridade, grande privilégio, inúmeros deveres e, portanto, ele era essencial para a comunidade do povo de Israel. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, a gente encontra também a figura do sumo sacerdote. Mas já no tempo do Novo Testamento, principalmente por causa da dominação romana, a gente vai ver que a figura do sumo sacerdote era uma figura controlada pelo poder romano. O próprio governador romano da Judéia era que tinha autoridade, controlava o próprio sumo sacerdote. É isso que a gente encontra lá. Os poderes dele eram mais poderes políticos, religioso também, mas ele tinha que trabalhar de maneira que os romanos se agradassem, porque senão ele era destituído e colocado outro em seu lugar. Ou seja, aquela figura majestosa, aquela figura tão importante que a gente encontra no livro de Levítico, a gente já vê ela bem desfigurada no tempo, principalmente do tempo do Novo Testamento, no tempo de Cristo. Embora extremamente respeitado e importante com relação à sua função, tanto do sumo sacerdote quanto do sacerdote nos dias de Jesus, e inclusive o próprio apóstolo Paulo faz questão de mostrar o seu respeito com relação à figura do sumo sacerdote, quando ele foi levado diante ali do Sinédrio, mas o fato é que aquela função, que aquela posição assim bíblica, ela já está bem desfigurada no tempo do Novo Testamento. E com a destruição, então, do templo em Jerusalém, por ocasião da invasão romana no ano 70 depois de Cristo, desapareceu completamente esse aspecto. O que entrou como não um substituto completo, mas uma substituição aparente de tudo aquilo, foi a questão dos rabinos, que agora ensinam a palavra de Deus, então trazem um trabalho agora espiritual daquilo que havia de forma física, efetiva, material no templo. Agora os rabinos, eles trazem essas coisas no sentido espiritual. Mas o desejo do povo de Israel ainda é a restauração, a reconstrução do templo, para que volte à glória dos tempos antigos. Isso é um desejo deles e por isso eles oram ali no Muro das Lamentações, porque eles querem ter de volta o seu sumo sacerdote, ter de volta os seus sacerdotes, o seu trabalho e a oficialização do ritual ali no templo. Mas isso não ocorre
nos dias de hoje. Mas a grande verdade é essa, que tudo aquilo que se apresenta com relação aos sacerdotes e o seu trabalho, e nós estamos focando hoje esse trabalho social de acompanhamento do indivíduo, de acompanhamento das famílias, de acompanhamento da nação, de acompanhamento do exército, de cuidar, por exemplo, muitas vezes das reformas do templo, né? A gente encontra isso nos livros históricos, por exemplo, na questão do rei Josias. A gente vê o povo, muitos reis ligados aos sacerdotes, sacerdotes bons, por exemplo, o sacerdote Joiada, que desempenhou um grande trabalho. Nós temos já nos livros, depois do exílio, nós temos a figura do sumo sacerdote Josué. São pessoas que se destacaram. O próprio Finéias, Eleazar também, são figuras de sumos sacerdotes, de sacerdotes que se destacaram e prestaram excelentes serviços. Inclusive a pessoa de Samuel, o próprio Samuel, que era da tribo de Levi, que desempenhou um trabalho sacerdotal também, porque ele ofereceu sacrifícios, mas veja que ele foi um juiz, que ele foi um profeta, um vidente. E Samuel teve um leque muito maior de ação e de abrangência no seu ministério, mas em Samuel nós temos uma pessoa que exerceu uma função de autoridade na sociedade muito grande, exemplificando muito bem esse trabalho social do sacerdote. Então, mas tudo isso a gente tem que lembrar que tem uma indicação, uma aplicação com relação à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como o sacerdote, ele tinha a liberdade, o direito e o dever até de estar envolvido na vida social, nós devemos entender o seguinte, que a nossa vida espiritual não pode estar desassociada da nossa vida material, da nossa vida física e da nossa vida social. O nosso Senhor Jesus Cristo, como nosso sacerdote, ele deve fazer parte da nossa vida em todas as áreas dela, abranger e dominar e ser honrado em toda a nossa vida, seja espiritual, social, material, financeira, de trabalho, seja o que for. Jesus deve ter prioridade e deve determinar os rumos de tudo em nossa vida, para que Ele mesmo seja glorificado. Então nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por estes momentos preciosos que temos passado aprendendo a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude a Te servir. Que Deus continue abençoando você, um grande abraço e até a próxima oportunidade.